Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui é o segundo vídeo do meu comentário sobre as revelações do livro de Enoque. É claro que é o segundo vídeo contando com aquele primeiro que eu fiz. Na verdade, eu fiz muitos vídeos, todos eles vão estar na playlist e vocês vão lá investigar no comentário fixo. Tem a playlist de todos os vídeos e tem aqueles que eu indico no final do vídeo, com a tela final. No primeiro vídeo, eu disse que dentro do livro de Enoque, ele profetizou a existência de livros bons e livros maus, livros malignos e livros que dariam alegria ao coração dos santos. E dentre esses livros, dos livros bons, você vai encontrar todos os livros dos profetas, porque é o próprio livro de Enoque que está profetizando isso. Tendo como último livro nosso o livro de Apocalipse. Mas também o livro de Enoque vai profetizar um monte de livros maus, de corações tendenciosos, e não só de ímpios, mas como pessoas também que fingem ser amigos de Deus, que fingem estar prosseguindo conhecer a Deus e andando em santidade, mas na verdade são livros que torcem a palavra de Deus. E aí você vai encontrar livros da Igreja Católica Romana e livros de hoje dessa igreja prostituta e também das suas filhas. Porque vamos usar essa linguagem que ela é válida. A Igreja Católica é um tipo de prostituta. E a Igreja Evangélica, muitas delas, são filhas da prostituta sim. Essa analogia que a gente faz em Apocalipse 18, ela é válida. Não estou dizendo que a Igreja Católica ela é a própria grande prostituta e acabou a profecia. Não. Mas a Igreja Católica se enquadra naquela mulher. E se ela é mãe, tem as suas filhas. Muitas das igrejas evangélicas que vêm da reforma de Martinho Lutero, principalmente calvinistas e adventistas do sétimo dia, são filhas dessa prostituta. E muitas igrejas judaicas também. Ou seja, tudo que contraria as escrituras do Senhor e que escrevem livros tipo Talmud, todas essas coisas, isso foi previsto por Enoque. Deus pré-anunciou tudo isso para Enoque e nós vamos direto entrar nessa instrução maravilhosa que se encontra dentro do livro de Enoque. Eu separei os textos exatos para isso. Vocês sabem que eu já fiz vídeos denunciando o Talmud, mostrando que é por causa do Talmud que os judeus não acreditam em Jesus, e a prova disso é só você olhar para Israel. Todos veneram o Talmud, muitos estudam muito mais o Talmud do que a própria Torá. A Torá é só uma fachada, eles estudam mesmo o Talmud. E o reflexo disso é em uma nação incrédula, que vai ter que sofrer grandes danos por causa do próprio Talmud. Não pensa que esse Talmud é apenas um livro pequenininho que causa um pouco de dano. Não, é um livro maldito, porque ele zomba do Messias através de analogias. Não zomba diretamente. Zomba através de parábolas e ensina um monte de deturpações da lei, impedindo que os judeus acreditem até mesmo nos profetas. Eu já fiz vídeos falando disso, mostrei que Jeremias que está denunciando esse livro, mas antes de Jeremias denunciar algum livro, a falsa pena, já teria Noé denunciando todos esses livros. E aí basta você ter dedicação, conhecimento, buscar os 7 Espíritos do Senhor para você entender então quais são os livros bons, quais são os livros maus. Contando também que o livro de Enoque e o livro de Jubileus estariam misturados com livros apócrifos, realmente apócrifos, contrários à palavra de Deus. E aí o único parâmetro que nós teríamos para resgatar esses livros e provar que eles não são apócrifos e provar o porquê que eles foram tirados do que era para estar na Bíblia e misturado entre os apócrifos, é a Bíblia. O único parâmetro é a Escritura. Por isso que Deus deixou esses livros irem na frente para a gente. Então vamos lá, somando tudo o que eu vou falar agora com o vídeo primeiro, tá? Se você não assistiu o vídeo primeiro, esse é o momento de parar e volta no primeiro, senão você não vai entender. Então vamos para os textos. Porque eu só li um texto no vídeo anterior, que foi Gênesis 5. Agora vamos ler Enoque, capítulo 82. Diz assim: Agora, meu filho Matusalém, todas essas coisas eu te falei e te escrevi, e a você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações.
Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Até aqui, que coisa linda, principalmente quando você sabe o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. E isso já está aqui na minha mente. Enoque está preparando seu filho Matusalém para receber as duas visões potentes que eu já falei nos vídeos passados. E com esse discurso ele está preparando o seu filho, dizendo que é para ele guardar os livros que seria revelado às gerações futuras. Como começa lá o livro de Enoque. O livro de Enoque já começa falando dos justos que estarão presentes no tempo da grande tribulação e acaba falando dos justos que teriam que reprovar todas as iniquidades no tempo da tribulação. Só isso reprova os livros da igreja pré-tribulacionista. Nesse momento, nesse contexto, tem gente escrevendo livro para poder vender. Livros que torcem a palavra do Senhor. Então, através desse contexto, você já vai ver a reprovação de várias doutrinas. Vai prestando atenção. E aqui diz que Enoque escreveu, Matusalém tinha que guardar. É claro que Noé que levou isso para dentro da arca e preservou. Muitos tiveram acesso a todos esses livros, os apóstolos tiveram acesso e depois, antes da Idade Média, ali na Idade das Trevas, que a gente chama de tempo papal, né, onde agora a Igreja Católica Romana vai dominar o mundo, ali Deus permitiu que esses livros foram retirados. E aí os bispos católicos escolheram quais livros entrariam na Bíblia. E foram os bispos católicos, sim, que decidiram o que você vai ler. Se Deus não tivesse uma ação ainda, nem livros nós teríamos, porque o diabo queria trancar tudo com a Igreja Católica. Deus ainda teve ações, mas ele não dominou todos os atos desses homens. Não teve como Deus fazer isso, não porque ele não poderia, mas porque ele age com a justiça e com a razão. Ele não é um soberano ditador como os calvinistas mostram. Não foram os apóstolos que escolheram quais livros entrariam na Bíblia. Por quê? Porque nenhum deles existiam nesse tempo. O último a morrer foi João. O último livro a ser escrito foi o Apocalipse. E o Apocalipse um dia esteve fora da Bíblia e voltou a retornar. Isso você pode investigar na história. Então, que inspiração é essa, né? Que Deus decide um dia tirar Apocalipse e decide um dia pôr de novo? Estava na mão dos homens. Deus só não permitiu que a palavra dele toda fosse exterminada e queimada, assim como Hitler gostava de fazer com a Torá. Aquele demônio, né? Que serviu de aviso para os judeus e eles não entenderam até hoje. Então, os apóstolos não foram os evangélicos, não foi a reforma, porque não tinha reforma. Quem eram os únicos que estavam naquele contexto para decidir quais livros nós iríamos ler ou não? Os bispos católicos. Entenderam? Então aqui através dessa leitura você já tem isso e diz que bem-aventurado são aqueles justos que são achados dignos de comer essa boa comida. E você sabe que é uma boa comida, mas tem pessoas que preferem comer a comida da Trindade. Tem pessoas que preferem comer a comida dos calvinistas, aquele lixo. Tem pessoas que preferem comer a comida do pré-tribulacionismo, a comida dos adventistas, que olham para o livro da Ellen White, uma mulher. Livros que torcem a palavra de Deus. E os livros que mais torcem a palavra de Deus são os livros do calvinismo. Ok, foi um primeiro verso. Vamos continuar lendo. Enoque 103, do 1 ao 7. Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade daquele que é o grande e excelso, e poderoso na sua realeza, juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo.
Eu li as tábuas divinas e os livros santos. Neles eu vi escrito e assinalado: todo o bem, toda alegria e honra estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida em vossa recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que os dos vivos. Os espíritos daqueles que dentre vós morreram na justiça viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado. As almas não perecerão, nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Ai de vós, pecadores! Só até aqui o verso 7. Aqui você encontra mais ou menos o que Paulo coloca em Romanos 8, que a glória que em nós há de ser revelada nem se compara com os sofrimentos que nós sofremos no tempo presente. Basicamente, esse texto de Romanos 8 se encontra aqui. E aí vai entrar o ai, os ais que Isaías relatou, e Isaías estudou muito o livro de Enoque para poder falar com aquela grandeza sobre o reino milenar e sobre o sacrifício de Cristo, porque ninguém poderia falar sobre o sacrifício de Cristo como o profeta Isaías falou se não tivesse acesso a Torá e a Enoque. Ninguém. Muitas pessoas pensam que foi a revelação de Deus na cabeça de Isaías e ele não entendia nada, mas tinha que escrever. Isaías tinha pleno conhecimento de tudo o que escreveu quando escreveu, principalmente o capítulo 53, revelando Jesus nas festas e revelando o Messias futuro, que haveria de vir da descendência de Davi, representado nos cordeiros, em todos os sacrifícios. Isaías revelou isso por todos os ângulos e falou com muita grandeza sobre o reino milenar. É o profeta mais messiânico depois de Enoque, certo? Ok, e os ais que estão aqui, Isaías tomou para si e depois Jesus fala com muito mais propriedade em Mateus 24 e também em Lucas, quando ele fala os ais, fazendo referência primeiramente ao livro de Enoque e depois ao livro de Isaías. Ok, agora vamos para o capítulo 104, logo em seguida. Olha que interessante esse capítulo. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações. Mas agora haveis de luzir como as luminárias do céu. Esse texto aqui é exatamente o que está contido na carta de Filipenses, que nós haveremos de brilhar como os luzeiros do mundo. Com essas mesmas palavras se encontra aqui. E é interessante que lá tem um contexto em Filipenses que bate com o contexto da carta. Olha só, quem diria uma carta a Filipenses, que talvez você nem tenha memória, reflexo do que está sendo falado ali, as instruções de lá foram retiradas diretamente do livro de Enoque, porque são as mesmas frases. Um outro vídeo eu construo isso de maneira mais visível. Verso 4. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Aí do verso 4, vamos pular para o verso 13, até o 18. Não mentais, não distorceis as palavras da verdade, não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo Altíssimo. Tá vendo? Vai prestando atenção. Pessoas que vão distorcer as palavras de Deus e mentir. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos. Aqui já reprovou totalmente a Igreja Católica, que distorce a palavra, desvirtua ela e adora ídolos. Não adora ídolos baseado na Bíblia, porque a Bíblia reprova ídolos. Ela adora ídolos baseado nos escritos dos seus padres e dos seus papas. Até Pedro, que eles consideram como o primeiro papa da Igreja Católica, aspas, eles não respeitam. Lê a carta de Pedro, vê se você encontra alguma instrução que se reflete na Igreja Católica. Eles estão sendo reprovados aqui. Verso 15. Pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos.
Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos santos, aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento, por causa da honestidade e da sabedoria. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui para não perder o comentário. Está falando que livros seriam escritos com os próprios pensamentos mundanos do homem e que esses livros torceriam as palavras de Deus. Igreja católica, igreja evangélica, trindade. Nunca nenhum apóstolo ou profeta falou de trindade, nunca eles deram forma para o Espírito Santo. Eles usam textos isolados da Bíblia para darem forma e criarem um outro Deus, e dizendo que é o mesmo Deus, mas que é um outro, e que bota ainda no trono à destra de Cristo para ser adorado. Serão julgados, porque isso é uma espécie de idolatria. Nenhum apóstolo falou dessa maneira, nem deram a entender isso, mas eles escrevem baseado nos seus próprios pensamentos. Então, igreja católica, igreja evangélica, e sabe, a doutrina da Trindade, ela já é coisa da igreja católica. A reforma tirou Maria do trono. Na mente dos católicos, Maria é a rainha dos céus e ainda está no trono. Mas a reforma tirou Maria, só que aí pegou o Espírito Santo, deu uma forma para ele, torcendo os textos da Bíblia, e colocou o Espírito Santo à destra de Cristo. João não viu nada, João só viu o trono de Deus e do Cordeiro, os dois no mesmo trono, mas os trinitarianos dizem que foi tipo uma mensagem secreta, um aviso ultra secreto que Deus deu para João não escrever sobre a terceira pessoa, deixar em oculto, porque a Trindade iria revelar. Entendeu? E aqui, outro ponto importante, fala que livros seriam dados aos santos. Aqui é toda a formação da Bíblia. E iriam ser traduzidos corretamente em várias línguas. O evento da Torre de Babel não foi um evento inédito, nunca pré-anunciado. Está aqui avisando que homens falariam outras línguas. Verso 18. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Não é lindo isso? Não é à toa que em Enoque 82 fala que é bem-aventurado aqueles que podem comer deste bom alimento. Não é à toa. Agora vamos para o 105, logo em seguida. São só 4 textos esse capítulo. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Mostrai-lhe, pois sereis para eles como seus guias e como um galardão para toda a terra. Está falando do tempo das 2 testemunhas. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Vós tereis paz, alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Olha o que está escrito aqui, pois eu e o meu filho estaremos para sempre junto deles. Você pode imaginar aqui que Enoque falando para Matusalém, que Enoque e Matusalém estariam para sempre entre os justos, mas se você tem o Espírito, tem ouvidos mais abertos às palavras do Espírito, você vê que é o Pai falando, eu e o meu filho estaremos para sempre junto deles. Como? Através não de uma terceira pessoa, mas através do Espírito transmitido aos homens. Assim como o Senhor Jesus fala em Mateus 14. Aquele que cresce nele, que guardasse os mandamentos dele, ele e o Pai, não o Espírito, a terceira pessoa. Ele e o Pai fariam moradas na pessoa, através do Espírito Santo que é enviado, não uma terceira pessoa. Entendeu? Eles juntam somente os textos que aparecem as 3 palavras, mas quando aparece só 2 eles não juntam. Infidelidade descarada. Olha só Provérbios 30, que interessante. Palavras de Agur, filho de Jaqué, de Massá, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo.
após essa declaração, vem o verso 4, que é interessante. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E aí, continuando lendo, você vai entender o porquê dessa indagação do começo. Mas aqui, o que escreveu Provérbios, né, que no caso aqui não foi Salomão, ele está fazendo uma pergunta interessante. Quem que é aquele que fez todas essas coisas que estão relatadas em Enoque? Quem subiu aos céus? Porque no livro de Enoque, o filho do homem, o filho de um homem, que é o filho de Adão, de um dos descendentes futuros, estaria no céu e foi chamado de filho. Um texto que nós acabamos de ler: eu e o meu filho estaremos para vós. E aqui teve a pergunta: quem é o que criou todas essas coisas e qual é o nome do seu filho? Compreendeu? Eu acho muito interessante essa conexão. Então, no último capítulo que nós lemos, vocês leram que livros seriam entregues aos santos, que muitas pessoas escreveriam livros do seu próprio pensamento, torcendo as palavras de Deus de maneira perversa, e você sabe que isso está denunciando não somente os ímpios, mas as igrejas, as que dizem estarem com Deus, mas não estão, e que os que recebessem os livros iriam se alegrar, e os que traduzissem corretamente, não torcessem as palavras de Deus, iriam ter recompensas e traduzirem nas suas próprias línguas. Olha o tanto de coisa que foi mostrado pra gente. Agora tem mais um texto que está no 108. Diz assim: outro livro foi escrito por Enoque para seu filho Matusalém, bem como para os que virão depois dele, e que nos tempos últimos permanecerão fiéis seguidores da lei. Aqui os tempos últimos é o mesmo que dizer os últimos dias, que começa lá no tempo dos apóstolos. Veja a ligação. Vós que praticaste o bem, deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente. Virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo. Isso não terá fim. Lá eu vi algo parecido como uma nuvem imensa. Por causa do seu volume não pude abrangê-la com os olhos. Vi também um fogo de labaredas claras, algo que se assemelhava a montanhas ardentes, que se movia de cá para lá em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estava comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele me disse: neste lugar que está vendo serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como os dos blasfemos e dos que falsificam tudo o que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciam sobre o futuro. Tá vendo? As palavras dos profetas haveriam de ser torcidas por Talmud, por livros da Igreja Católica, por livros da Igreja Evangélica, torcendo as palavras de Deus. Algumas levariam à perdição, outras levariam à perda de galardão, outros retirariam a pessoa do milênio, mas não faria a pessoa entrar nesse lugar de tormento, que seria no julgamento do trono branco. Ela pode receber a absolvição por causa de boas obras. Verso 12: pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto do céu, para que os anjos as leiam e saibam os destinos dos pecadores, conheçam o destino dos humildes, isto é, dos que mortificam o seu corpo e que por isso foram gratificados por Deus, dos que foram injuriados pelos homens maus, dos que amaram a Deus e desprezam o ouro, a prata e qualquer bem terrestre, mas que entregaram o corpo ao massacre, dos que durante a vida nunca tiveram desejos de iguarias mundanas, mas consideraram todas as coisas como um sopro passageiro, e segundo isso vieram. O Senhor provou-os de muitas maneiras, mas seus espíritos foram achados puros,
que tal sorte que os seus nomes puderam ser enaltecidos. Eu descrevi nos livros todas as recompensas que foram reservadas para eles. Ele determinou-lhes um prêmio por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua vida sobre a terra, e que louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus, suportavam ofensas, humilhações e insultos. Olha aqui, irmãos, é que você não leu o contexto, né? O capítulo 107, 106, 105, 104, 103, está falando de todos os justos que devem estar no tempo da grande tribulação para serem testemunha e reprovarem as coisas desse mundo. Olha o tanto que a igreja pré-tribulacionista pervertem a mente das pessoas e serão penalizados por isso. Muitos irão parar nesse lugar de tormento por torcerem a palavra de Deus até o fim, por enfraquecerem as almas daqueles que deveriam estar preparados para o tempo da grande tribulação. Zombam quando a gente pega os profetas e falam das verdades do Senhor para as pessoas que logo vão ter que sair desse sistema, vão ter que ir para os lugares escondidos da terra. Outros vão ter que testemunhar com a sua vida em Jerusalém. Eles zombam disso porque eles acreditam que eles vão ser arrebatados a qualquer momento e as roupas deles vão cair no chão. Serão penalizados. Por isso que se você está se alimentando dessas palavras, você é bem-aventurado. Aliás, essa doutrina dá para ser reprovada por livros que estão no Novo Testamento, mas o livro de Enoque reprova com muita clareza. Verso 16: Mas agora eu clamo a mim os espíritos dos bons, eu chamo a mim, dos que pertencem à geração da luz. Transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam a recompensa de acordo com a sua fidelidade. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome, e colocarei cada um no seu trono de honra. Eles haverão de permanecer, de resplandecer por tempos intermináveis, pois a retidão é conforme a justiça divina. Ele recompensa os que permaneceram fiéis nos caminhos da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos hão de resplandecer. Os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles que, no esplendor, enquanto eles mesmos devem partir para os seus dias e os tempos que lhes foram reservados. Fim. Tremendo, não é? O apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, ele nos relatou em 2 textos das suas cartas. Presta atenção. É claro que o Espírito Santo não iria inspirar o apóstolo Paulo aqui a falar: irmãos, como disse o profeta Enoque no seu livro, isso seria muito fácil. E isso iria anular aquela programação do Senhor de deixar o livro ficar fora para depois resgatar eles e pôr o coração de todos os santos à prova. Assim como Paulo não falou 2 casas de Israel, Efraim, chifre pequeno, mas todos esses pontos estão contidos na sua carta. Mas baseado no que Enoque falou, olha o que Paulo disse. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Olha o mistério do verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de homens maus que entram nas casas para enganar as mulheres, as mulherinhas. Essa palavra de Paulo é referente a homens que vão nas casas enganar a igreja, porque igreja não é o conceito que colocaram na sua cabeça. Dentro de uma casa tem uma igreja, tem um marido, uma mulher, filhos que professam o nome de Deus, tem ali uma igreja. Se reúne em casas, é uma igreja. Entendeu?
E aí tem homens que penetram nas casas, olha aqui os testemunhas de Jeová sendo denunciados, e enganam pessoas, enganam essas mulherinhas, essas minis igrejas. Está denunciando tanto os testemunhas de Jeová como todas as gerações e congregações que fizeram o mesmo. Os judeus fizeram isso. Olha as mulherinhas que são enganadas, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque elas se enquadram em todas as palavras acima. Resumindo, são mais amigas do mundo do que de Deus. Por isso que são enganadas com todo tipo de doutrina. Judaísmo, testemunha de Jeová, catolicismo. Tem muitas reuniões católicas dentro de casa, muitas reuniões evangélicas, e aí as doutrinas de homens vão sendo disseminadas. Mas quando Deus contempla a vida de cada um, são pessoas que não obedecem os pais, são desafeituados, ímpios, traidores. Todas essas coisas aqui, no fim das contas, são mais amigos do mundo do que de Deus. Para combater isso, Paulo, no mesmo contexto, no verso 14, disse: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Jesus Cristo. Sagradas letras, dando salvação em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todas essas características boas estão contidas também no livro de Enoque. Quando entra no capítulo 4, olha o que Paulo diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Deixa eu pontuar aqui para vocês. Catolicismo, fábula, que leva ao lago de fogo. Toda a doutrina católica. Calvinismo, fábulas, e muitas dessas pessoas vão para o lago de fogo. Adventismo, muitas das doutrinas, fábulas, serão julgados conforme as obras. Trindade, fábula inventada. Só não perderão a salvação por causa de outras obras que eles praticam. Se forem obras boas e pregam outras coisas boas, poderão ser salvos, mas perderão brilho. O brilho baseado nas estrelas do céu. Perderão brilho, perderão galardão. Porque nenhum apóstolo falou que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que ele tem uma forma visível e está à destra de Cristo, como estão falando por aí. Fábulas. E eles vão atumultuar mestres para si, porque quando eles ouvirem a verdade vai coçar os ouvidos e eles não vão suportar nada disso. Da onde Paulo tirou tudo isso? Tinha um outro texto, que eu não vou ler, só vou citar ele. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo fala que ninguém é para enganar a igreja, que não era para eles moverem um pensamento, como se o dia do Senhor estivesse perto, como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer naquela época, porque o dia do Senhor e o arrebatamento da igreja estão envolvidos. E o apóstolo Paulo fala que tem que se manifestar o anticristo antes disso acontecer. E eu vou fazer um estudo bem pontual em cima desse texto. Eu já fiz muitos estudos falando sobre isso, mas sempre é necessário voltar e recapitular, e eu vou recapitular com mais acréscimos, para vocês entenderem como eles, os pré-tribulacionistas, torcem as palavras de Deus, como diz Enoque, e escrevem livros conforme o seu próprio pensamento, e eles torcem sem parar aquele capítulo, sem cessar, junto com as outras cartas e as palavras dos profetas, e fazem para sua própria perdição, porque enquanto eles estão sendo avisados, Deus está dando tempo de arrependimento e misericórdia, mas depois isso vai parar. Deus não vai mais avisar esse povo, vão deixar eles quebrarem a cara e serem surpreendidos com a grande tribulação, e muitos já estão fazendo discursos, e nesses discursos enganando o povo,
dizendo que se não for arrebatado, então ele está preparado. É uma mentira. Isso é uma pura mentira. Você vê isso numa batalha. Pessoa que não treina com uma espada e com um escudo, na hora que vai para a batalha, leva uma flechada sem perceber. Não tem preparo para suportar. Ao passo que muitos dos pós-tribulacionistas, pelo menos, estão sendo avisados. Eles podem estar muito mais preparados. Entenderam? Isso não é uma regra, não quer dizer que todo pré-tribulacionista vai quebrar a cara e todo pós-tribulacionista vai se dar bem. Não é assim. Mas eu estou dizendo conforme o geral. Isso não é uma regra, né? Mas no geral, com certeza, os que mais se preparam estão sendo mais avisados. Com certeza vão ter mais força para aguentar esse tempo mau. Então, irmãos, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de Enoque 93, verso 15. Querem recapitular? Diz assim: no fim daquela semana serão selecionados os justos extraídos da planta eterna da justiça para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Essa daqui é a 7ª semana e é o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos no final da 7ª semana, preste a entrar a 8ª semana. Entenderam? Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido muito bem o porquê que o livro de Enoque esteve fora da Bíblia e agora o porquê que ele está sendo encontrado. Tá muito claro o porquê, né? E ainda tem... Lembra que eu falei que ia fazer um vídeo específico falando como o livro de Enoque reprova cada doutrina? Esse é um dos vídeos. Mas tem mais detalhes, né? Só que dá muito trabalho. Iria ficar um documento, um vídeo muito grande. Mas esse daqui já mostra o porquê que ele está fora. O porquê também que ele está fora, né? Ele reprova muitas doutrinas. E reprova de maneira muito clara. Ficaria muito mais difícil eles pregarem o que estão pregando com o livro de Enoque dentro da nossa coleção. Mas agora o Senhor está chamando pessoas para explicarem o livro e vai complicar para o lado deles. Muitos deles vão se opor contra o livro e eles vão procurar inconsistência e incoerência dentro do livro, comparando com textos isolados da Bíblia para mostrar que é apócrifo sim. E nisso eles vão estar sendo condenados. Quem se atrever a fazer isso, com certeza vai estar se condenando, porque vai estar lutando contra a verdade. E Deus vai deixar. Com certeza Ele vai deixar. Mas Ele vai distribuir sabedoria, conhecimento àqueles que amarem as palavras desse livro. Não só desse livro, como de Jubileus também, e conectarem junto com a Bíblia. E você pode ver que um temor maior começa a surgir no seu coração. Isso é muito claro para quem lê o livro. Tem muita gente que não acredita nesse livro, mas coloca nos seus canais para terem visualizações, mas não acredita. Isso se chama hipocrisia. Tem gente que eu já vi usar esse livro de Enoque para tirar o título de Ancião de Dias de Jesus, o título que o pai deu para o filho de Ancião de Dias em Apocalipse 1, eles usaram um texto que nem sabia o que estava fazendo. Tiraram o título de Ancião de Dias de Jesus, deixaram só no Pai, aí torceram todo o contexto com Daniel para mostrar que a Nova Jerusalém vai descer. E eles falaram, a gente está usando Enoque só para mostrar como os judeus pensavam, mas a gente não crê no livro não, é apócrifo, viu? Isso é hipocrisia. Irmão, se é apócrifo, está usando um livro que foi inventado. Homem, então, inventou aquele conflito no céu, os anjos descendo, as visões que Enoque deu, tudo uma invenção humana. E para Deus, isso teria que ser diabólico. Não deveria estar nos canais para trazerem visualizações ou usarem parte do livro para fundamentar a Trindade. Como é que se chama isso? Hipocrisia declarada. E eles nem conseguem enxergar mais o que é hipocrisia e o que não é. Dá vergonha. Eu vi esse vídeo e eu fiquei envergonhado. Usar o livro de Enoque é fazer do jeito que eu estou fazendo. Entendeu? Ou é apócrifo e é maldito, ou não é. Não é só apócrifo, mas dá para usar. Irmãos, é apócrifo, então não foi do Espírito Santo, foi um homem que inventou. Falou coisas que Deus não falou. Está afirmando coisas que Deus não afirmou. Está inventando coisas do céu que Deus não revelou. Bota isso na sua cabeça. Isso é hipocrisia de alto nível. É um nível de cegueira. E qual é a intenção desse contexto que eu estou falando aqui, das pessoas que fizeram isso? Fundamentar a Trindade. Então é isso, irmãos.
Vou parar por aqui, espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá bom? Deixa os comentários, vamos ler aí os comentários, vamos ver o que o pessoal pensa. Vamos ver como é que tá a mente do pessoal, né? E aí a gente continua os estudos. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.